Um curso em milagres. Capítulo 7. As dádivas do reino. Tópico 8. A crença inacreditável. 1. Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva. Mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto, uma lei que está sempre em operação. É a lei da qual crias e foste criado. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual dás aquilo que valorizas, de modo a conservá-lo na tua mente. Para o Espírito Santo, é a lei da extensão. Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem, e toda mente é vida. 2. O uso que o ego faz da projeção tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. O ego sempre tenta preservar o conflito. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches o conflito tão intolerável a ponto de vires a insistir em desistir dele. O ego tenta, então, persuadir-te de que ele pode libertar-te do conflito, contanto que não desista dele e te libertes. Usando a sua própria versão distorcida das leis de Deus, o ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Projeta o conflito da tua mente para outras mentes, em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livraste do problema. 3. Existem dois erros principais envolvidos nessa tentativa. Primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado porque não pode ser compartilhado. Qualquer tentativa de manter parte dele e livrar-te de outra parte não significa realmente nada. Lembra-te de que um professor conflitado é mau professor e mau aprendiz. As suas lições são confusas e o valor de transferência que elas têm é limitado pela confusão. O segundo erro é a ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a a outro. Dando-a, tu a mantens, pois essa é a forma de mantê-la. O fato de acreditares que vendo-a do lado de fora, tu a excluíste do que está dentro é uma completa distorção do que seja o poder da extensão. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. 4. Tu não podes perpetuar uma ilusão acerca de um outro sem perpetuá-la acerca de ti mesmo. Para isso, não há saída, porque é impossível fragmentar a mente. Fragmentar é quebrar em pedaços, e a mente não pode atacar nem ser atacada. A crença em que ela pode, um erro que o ego sempre comete, está por trás de todo o seu uso da projeção. Ele não entende o que é a mente e, portanto, não entende o que tu és. Apesar disso, a existência do ego depende da tua mente, porque o ego é a tua crença.
O ego é uma confusão na identificação. Não tendo nunca tido um modelo consistente, ele nunca se desenvolveu de maneira consistente. É o produto da aplicação indevida das leis de Deus por mentes distorcidas que estão usando o seu poder de forma equivocada. 5. Não tenhas medo do ego. Ele depende da tua mente e como tu o fizeste por acreditares nele. Da mesma forma, podes dissipá-lo retirando a tua crença nele. Não projetes a responsabilidade pela tua crença nele em mais ninguém, ou preservarás a crença. Quando estiveres disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terás deixado de lado toda a raiva e todo o ataque, pois esses vêm de uma tentativa de projetar a responsabilidade pelos teus próprios erros. Mas tendo aceito esses erros como teus, não os mantenhas. Entrega-os rapidamente ao Espírito Santo, de modo que possam ser completamente desfeitos, de tal modo que todos os seus efeitos desapareçam da tua mente e da filiação como um todo. 6. O Espírito Santo vai ensinar-te a perceber o que está além da tua crença, porque a verdade está além da crença e a sua percepção é verdadeira. O ego pode ser completamente esquecido a qualquer momento, porque é uma crença totalmente inacreditável e ninguém pode manter uma crença que tenha julgado inacreditável. Quanto mais aprendes sobre o ego, mais reconheces que não se pode acreditar nele. Aquilo em que não pode crer não pode ser compreendido porque é inacreditável. A falta de significado da percepção baseada no inacreditável é evidente, mas pode não ser reconhecida como estando além da crença, pois é feita pela crença. 7. Todo o propósito desse curso é ensinar-te que o ego é e será para sempre inacreditável. Tu que fizeste o ego acreditando no inacreditável, não podes fazer esse julgamento sozinho. Ao aceitares a expiação para ti mesmo, está te decidindo contra a crença em que podes ser sozinho, assim dissipando a ideia da separação e afirmando a tua verdadeira identificação com todo o reino, literalmente como parte de ti. A tua integridade não tem limites, porque o que tem que ser infinito, porque o que é tem que ser infinito. Tópico 9. A extensão do reino. 1. Só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é libertar-te. A vontade de Deus não te privaria das tuas criações, assim como ele não privar-se-ia das suas. Não negues as tuas dádivas à filiação, ou estás te negando a Deus. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do Espírito, porque é assim que Deus o criou. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o Espírito, sendo mediador entre eles, sempre em favor do Espírito. Para o ego, isso é parcialidade, e ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Para o Espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído. 2. O Espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria, assim como está incluída em Deus. O poder de toda a filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do Espírito, tornando as criações do Espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. O ego não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus, e qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. A tudo o que Deus criou é dado todo o seu poder
porque é parte dele e compartilha com ele o que ele é. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto do sacrifício. O que é tem que ser estendido. É desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. O espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Criado pelo compartilhar, sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que ele é. 3. A extensão do que é Deus é a única função do espírito. A plenitude do espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude é extensão. Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. Bloqueia, portanto, a tua alegria de tal modo que tu te percebes como não sendo pleno. A não ser que cries, não serás pleno. Mas Deus não conhece o que não é pleno. Portanto, não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações, mas isso não pode interferir com a sua realidade, assim como o fato de não estares cientes do teu espírito não interfere com o que ele é. 4. O reino está se estendendo para sempre porque está na mente de Deus. Tu não conheces a tua alegria porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. 5. As tuas criações são protegidas para ti porque o Espírito Santo, que está em tua mente, tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que ele o faça. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. 6. Tu não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, ele a deu para sempre. Como foi sua vontade de que tu a tivesse para sempre, ele te deu os meios de mantê-la. E assim tens feito. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para o insano. Na verdade, é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. Como a sua, ela se estende para sempre e em perfeita paz. Sua radiância é tão intensa que ela cria em alegria perfeita, e só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. 7. Sê confiante em que nunca perdeste a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Milagres são uma expressão dessa confiança. Eles são reflexos tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluíste o todo.